Mateus 16:18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Queridos, eu queria começar essa nossa reflexão nessa quarta-feira intitulada Culto Fé, e aqui eu já quero abrir um parênteses, lembrá-lo que nessas duas últimas quartas-feiras não tivemos aí Vidas em Fé, que é um quadro que conta o testemunho de irmãos que tiveram experiências com Deus, e nós contamos isso em formato de vídeo. Então, se porventura você tem algum testemunho que pode edificar a igreja, então converse com os irmãos da comunicação para filmar, para gravar, para que nós possamos ser edificados com aquilo que Deus fez na tua ou através da tua vida. Então eu quero começar esta reflexão fazendo uma indagação. E eu gostaria que você pensasse sobre essa indagação, e claro que você não vai me dar uma resposta, porque é uma indagação, é uma pergunta retórica. Então a pergunta retórica é aquela que se é lançada e você vai refletir sobre ela. Você vai pensar sobre ela ou você vai dar a resposta para você mesmo. Você não vai dar a resposta para mim. A pergunta que eu quero falar aos irmãos, eu quero dizer é a seguinte: qual é o propósito primordial de Deus para a humanidade? Eu não sei se você já pensou sobre isso. Mas nas minhas ideias, durante o meu dia, às vezes eu me pego pensando em algumas coisas, e uma das coisas que eu pensei nessa semana foi justamente isso. Na verdade, tenho pensado há algum tempo, qual é o propósito primordial de Deus para a humanidade? E eu pensei em duas possíveis respostas. E a primeira resposta que pensei foi: será que o propósito primordial de Deus para a humanidade é que a humanidade, cada indivíduo, ele tenha sucesso? A segunda resposta que pensei: será que o propósito primordial de Deus na terra, será que é eu ter bens, e ter bens de forma abastada? Qual é o propósito primordial de Deus? Quando falamos sobre sucesso, uma vida cômoda, você ter regalias ou comodidades nesta realidade de vida, eu acredito que este sucesso, ele se dá através da fusão, da união entre alguns determinados elementos. Primeiro elemento, a bênção de Deus. Segundo elemento, Deus participando no propósito contigo. Terceiro elemento, esforço teu. Quarto elemento, um sistema contábil legal. E quinto elemento, uma administração eficaz. Eu acho que o sucesso se dá baseado nestas questões. E por que eu falo que o sucesso se dá, essa comodidade nesta realidade, se dá na fusão desses elementos? Porque quando eu leio Josué, capítulo de número 1, verso de número 9, Deus diz para Josué: não te mandei eu, esforça-te que eu te ajudo. Você tem que ter bom ânimo, porque eu, o Senhor, sou contigo. Então você tem que se esforçar. Eu já lancei uma promessa: você vai entrar na terra prometida, disse que estarei com você como estava com Moisés, só que você tem que se esforçar. Você não pode ficar sentado esperando as coisas acontecerem. O esforço é teu. Por isso que eu digo, bênção de Deus, participação de Deus, mas esforço teu. Por que digo que sucesso, comodidade, seria a fusão desses elementos que acabei de mencionar? Porque Jesus, em Lucas capítulo de número 14, verso de número 28, ele vai dizer assim, Lucas retrata: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Do que Jesus está falando aqui? Se não é contabilidade, ou você quer espiritualizar o texto sagrado mais do que ele já é espiritual? Jesus está falando aqui de contabilidade. Jesus está falando que você tem que ter noção
de quanto você ganha da sua receita, gastos fixos, gastos variáveis. Você tem que ter noção para onde está indo o teu dinheiro, com o que você está gastando mais, se é mais dinheiro em espécie, se é transferência, se é Pix, se é cartão. Você tem que ter noção de taxa de juros, tem que ter noção do material, fazer uma pesquisa, é contabilidade. Jesus está falando que quem tem que fazer esse processo é você. Eu quero abrir um negócio, mas não tenho um plano de negócio. Não sei quanto eu vou gastar. Não tenho um recurso. Você quer que Deus, Ele chega e dá para você na sua mão? Deus não vai fazer isso. Quem tem que fazer isso é você. Do que Jesus está falando aqui? Contabilidade. Mas por que eu disse que o sucesso, a comodidade nessa realidade é a fusão desses elementos? Porque Jesus ainda nos ensina um princípio em João, capítulo de número 6, verso de número 12. O capítulo de número 6 de João, nós vamos ter uma parte que é dedicada a um fato, a um milagre. Que milagre? Jesus, ele faz a primeira multiplicação de pães e peixes. E no verso de número 12, esse Jesus ensina um princípio. No verso de número 12, Jesus ele vai falar assim, é o seguinte: agora que todo mundo comeu, agora que todo mundo está farto, está com a barriga cheia, então bateu aquela preguiça, o que vocês vão fazer aí, discípulos, apóstolos? Vão pegar tudo aquilo que sobrou, os cestos que sobraram, e vocês vão guardar para que nada se perca. É o que Jesus fala. E por que é que nós sofremos em determinadas áreas da nossa vida? Porque Deus, Ele ensina princípios, só que nós não praticamos os princípios e por isso sofremos. Então vem Jesus e fala, vocês têm que guardar. Tudo o que vocês ali viram que sobraram. Porque, em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês são homens, vocês estão andando comigo, vocês estão trabalhando comigo, um sol escaldante, deserto aqui da Palestina, andando para cima e para baixo, na beira do mar, muito calor, vocês vão sentir fome daqui a pouco, então o que sobrou, guarda, leva a marmitinha. Mas, chegamos em Mateus capítulo de número 15, e em Mateus capítulo de número 15, a partir do verso de número 32, Jesus repete o fato, Jesus repete o milagre. Agora não é mais a primeira multiplicação de pães e peixes, é a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes, e nas 2 vezes Jesus fartou a multidão, todos comeram e sobrou o cesto, sobrou tudo. Aí você vai para Mateus capítulo de número 16. Porque depois que Jesus, no capítulo 15, ele multiplica pela segunda vez o pão e o peixe, Jesus pega o barco e atravessa o mar e vai para Magadã. Quando chega lá, os discípulos estão desembarcando do cruzeiro e pisaram em terra firme. Ao pisar em terra firme, fome. Olharam, Pedro olhou para João, trouxe o cesto que sobrou da segunda multiplicação? Não. João olhou para Mateus, você trouxe? Não. Você pegou fulano? Também não. Por que sofremos em áreas da nossa vida? Porque Deus ensina princípio na quarta, no sábado, no domingo de manhã, no domingo à noite, pelos YouTubes da vida, podcasts da vida, e nós não praticamos os princípios. Aí a gente faz o quê? Vamos orar. Mas Jesus disse, primeiro você vigia, e depois tu ora. Em outras palavras, primeiro você tem que aplicar princípio. Primeiro você tem que aplicar os princípios. Resumindo, comodidade, regalia, sucesso é a fusão da bênção de Deus, participação de Deus, mas também de um esforço teu, bem como um sistema contábil, bem como uma administração. Mas voltemos à nossa pergunta original. Qual é o propósito primordial de Deus à raça humana? Se não é nada disso que eu falei, acredito que o propósito primordial de Deus à raça humana é a salvação. Ponto.
Porque quando eu leio João 3,16, Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Paulinho, escrevendo aos Romanos no capítulo 6 e no verso de número 23, Paulinho diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Aí eu vou para Atos capítulo de número 4 e verso de número 12, aí nós vamos ver que está escrito: em nenhum outro nome há que haja salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então qual é o propósito primordial de Deus para a raça humana? Salvar o homem. Esse é o propósito. Ponto. Isso significa, pastor, que Deus não quer o meu bem? Não, Deus te ama e Deus gosta de você. Porque amar é querer o bem, e gostar é querer perto. Deus ama você, Ele quer o teu bem, e Deus gosta de você, quer você perto, mas não é o propósito primordial de Deus. O propósito primordial de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade por meio de Jesus Cristo. Que todos sejam salvos, lavados e remidos através do sangue de Jesus. Esse é o propósito, não tem outro. Agora, para cumprir esse propósito, Deus, então, Ele traça um plano. Deus, Ele vai trazer um homem, vai eleger um homem, vai separar um homem, esse homem é Abraão, e de Abraão Deus vai fazer uma nação, a nação de Israel. E esta nação tinha princípios e tinha objetivos muito claros. O primeiro objetivo, o primeiro princípio claro desta nação é que as famílias da terra seriam benditas por causa de Israel. É o que Deus promete a Abraão no capítulo 12 de Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que as famílias da terra, as nações da terra seriam benditas por causa de Abraão? Porque em Israel, a nação que nasceria através de Abraão, nós teríamos o Deus encarnado, e o Deus encarnado iria propagar a sua palavra, que é viva e eficaz, e nós teríamos pessoas de todas as raças, tribo, língua e nação que iria aceitar, logo iria ser abençoado. Então, propósito principal de Israel é fazer com que as nações sejam benditas. Outro propósito principal, segundo o Êxodo, Moisés escrevendo no capítulo 19, verso de número 5 e verso de número 6, os outros propósitos dessa nação: ser propriedade peculiar, ser reino sacerdotal e ser um povo santo. Israel teve sucesso? Não. Israel falha na sua missão. Isso é tão verdade que quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo de número 8, essa nação que deveria ser propriedade peculiar, nação santa, povo escolhido, conforme escreveu Moisés, resolve deixar Deus. Os anciãos em 1 Samuel, capítulo de número 8, se reúnem e falam para Samuel: nós queremos um rei, porque nós queremos ser como as outras nações. O próprio Deus diz para Samuel: eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Israel falha em sua missão sacerdotal, por isso Deus então levanta o profeta Oséias, e no capítulo de número 4, no verso de número 6, Deus diz assim à nação de Israel, repreendendo essa nação: o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Israel falha. Israel não vai dar continuidade ao processo salvífico, ao plano de salvação de Deus. Então temos um problema. Quem é que vai dar continuidade ao plano salvífico de Deus na terra? Se Israel
ele falhou? Quem será o coparticipante desse processo salvífico de Deus na terra, se Israel falhou? É aí que entra Mateus capítulo de número 16 e verso de número 18, onde Jesus ele vai trazer a solução. Ele vira para Pedro e diz: você falou bem, parabéns, você tirou nota 10, foi meu pai que te revelou, foi o Espírito Santo do meu pai que te revelou. E eu vou dizer algo para você, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que pedra? Agora ele está se referindo a ele, porque o próprio Pedro disse que ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular. Jesus é a pedra, então sobre ele, Jesus, ele vai edificar a sua igreja. Então agora Jesus traz um novo povo, e esse povo recebe o nome de igreja. Ou seja, como Israel, como escreveu João, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses que o aceitaram vão receber o nome de igreja. E acerca desta igreja, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 2 e no verso de número 9, esse Pedro diz: mas vós sois, ele está escrevendo para quem? Igreja, não é Israel, é igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba, o direito de Israel, de povo peculiar, nação santa, nação eleita, sacerdócio real, agora Jesus dá esse direito à igreja, o novo povo que vai levar o nome dele. O povo pela qual vai ser participante no processo salvífico. É Jesus que faz a obra, entretanto, há um mistério em Jesus. Ele usa homens, ele usa eu, ele usa você. Ele usa este lugar para que pessoas possam encontrar alento, descanso, refrigério, através da oração, por exemplo, da irmã Helena, onde você se conecta, você sente a presença de Deus. Deus usa cada um de nós aqui, dentro da sua personalidade, dentro do querer dele, dentro do propósito dele. O direito que era de Israel, agora vem para a igreja. A pergunta é: que igreja? Porque do mesmo jeito que temos o evangelho, e segundo Paulo temos outros evangelhos, do mesmo jeito que nós temos vários anticristos, como escreveu João, não existe só um. Acredito que tem várias igrejas. Existe. Então, que igreja? Que igreja que é que Jesus usa para continuar salvando as pessoas? Que igreja que é coparticipante do processo salvífico de Jesus? E as Sagradas Escrituras vão mostrar que essa igreja, em Apocalipse, no capítulo de número 5, verso de número 10, essa igreja, ela é composta por todas as raças, línguas, tribos e nações. Em outras palavras, este versículo demonstra para mim, demonstra para você, que a igreja do Senhor, ela não é exclusivista. Ela não é segregacional, ela não está limitada a um determinado segmento cultural. A igreja de Deus é composta por todas as raças, por todas as línguas, por todas as tribos, por todas as nações. É um corpo que eu não conheço, mas é o nosso irmão conectado pelo sangue do Cordeiro. A igreja não está limitada a um espaço, a um tempo, a uma cultura. Por isso, não podemos achar e ter a arrogância e a prepotência que a igreja do Brasil é a mais poderosa ou a mais certa, que fulano de tal com a corrente teológica é a mais poderosa e a mais certa. Nós não podemos, porque a igreja não é isso. A igreja é a união de todos. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, esses são a igreja. Ah, mas o cara é arminiano, o cara é o calvinista, o cara é pentecostal, não importa. É lavado no sangue do Cordeiro, é a igreja.
Nós não somos segregacionais, exclusivistas, autoritários, soberbos e arrogantes, ou pelo menos não deveríamos ser. Como é que é essa igreja? Paulinho, meu amigo, escrevendo à igreja em Éfeso, em Efésios capítulo 3, verso de número 10, Paulinho diz que essa igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Logo, eu quero te dizer, irmãos, por mais que nós tenhamos uma prática litúrgica aqui, o nosso Deus, Jesus, não está limitado, o Espírito Santo não está limitado à regra. Regra criada por mim, por você, que pode, que não pode, que vai, que não vai, que entra, que não sei. Agora quem vai é o IBL News, agora é a Vidas em Fé, agora é Irmão da Oração. A gente cria para uma organização, mas se em determinado momento essa igreja do Senhor, o Espírito Santo quiser derramar a sua graça e contagiar todo mundo com dons, quem sou eu? Ou quem são as regras para impedir? Eu já falei para a irmã Edi, irmã Edi, vamos colocar um cronograma até 5 minutos de oração. Mas se o irmão estiver orando, ele é aquele que acendeu o fósforo e pegou fogo no tambor de gasolina, deixa pegar. E se for preciso terminar o culto após a oração, acabou, irmãos, deixa pegar. Quem reina aqui não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Quem sou eu com regras fúteis para tentar impedir a ação do Espírito? Quem sou eu para o Espírito Santo? Você tem que esperar a escola de transferência para poder atuar na nossa igreja. Já fez? Pelo amor de Deus. O Espírito Santo pode usar cada um de nós. Aqui temos uma regra. Nós temos para a organização e para a ordem. É necessário. Não estou dizendo que não é. Não coloque palavras na minha boca, pelo amor de Deus. Tá, o que eu estou falando é o que é. Existe regra, é necessário para a ordem, mas não, o Espírito Santo não está limitado a ela. Não está limitado a ela. O Espírito Santo, ele pode agir em nosso meio, porque foi ele que comprou. Não fui eu que morri na cruz, irmão, não foi nenhum de nós. Então a igreja é do Senhor Jesus, não é minha. Paulinho, ainda escrevendo em Efésios capítulo de número 2, verso de número 19, Paulinho diz que esta igreja, ela é a família de Deus. Em outras palavras, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não existe igreja sem relacionamento. Não existe igreja sem intimidade. Não existe igreja fora de um ambiente relacional, porque Deus é amor. E se Deus é amor, por obrigação, Deus tem que ser relação. Porque não existe amor para si. Eu gosto do poema e não se escandalize comigo. Eu gosto do poema em formato de canção do poeta Djavan. E não se escandalize comigo. Quando ele escreve na letra de uma de suas músicas, o amor não cabe em si. Ele escreveu algo teológico, talvez sem saber. Porque o amor não é feito para si. O amor é feito para compartilhar. Se Deus é amor, diferente de ter amor, Ele tem por obrigação de se relacionar. Por isso, Ele é 3 em 1. Ele é triuno. Ele é a eterna relação. E como Deus nos criou? Corpo, alma, espírito. O que é a igreja? Segundo Paulinho, por mais que sejamos a família, e na família tem indivíduos com diferentes personalidades, o mesmo Paulinho ainda diz em Corinto, capítulo 12, verso de número 13, a primeira carta, que nós somos um corpo. Então nós somos a singularidade plural. Eu não sei se você me entendeu, mas é isso. O que é a igreja? A singularidade plural, ou seja, é um corpo composto por diferentes pessoas de modo atemporal e de modo cultural. É um corpo que está no mesmo propósito. Não tem como ser igreja sozinho. Não existe igreja solitária. Não existe igreja sozinho. Nós somos um corpo. Como é que é essa igreja? Voltando para Efésios capítulo 2, verso de número 20, Paulinho diz que essa igreja ela é um edifício, verso 20 e verso de número 21. E eu te pergunto, para que serve um edifício?
senão para abrigar, senão para trabalhar. Em outras palavras, por trás do versículo de Paulinho, um edifício bem ajustado, é assim que ele escreve, nós vamos ver que a igreja é um ambiente para agregar, para trazer, para que pessoas encontrem morada, para que estas pessoas que encontraram morada, encontraram um lugar para ser, para pertencer, para ser parte integrante, essas pessoas agora possam trabalhar e servir. Isso é igreja. O que é igreja? A igreja é aquela que tem um ideal. Não estamos aqui simplesmente para cumprir tabela às quartas-feiras, nos domingos e nos departamentos aleatórios. Ela tem um ideal. E o ideal da igreja é o mesmo ideal da sua cabeça. Ora, se a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, o corpo não pode estar desalinhado da cabeça. O corpo tem que possuir o mesmo ideal da cabeça. E qual é o ideal da cabeça se não salvar? Entretanto, nós vamos ver que Isaías sintetiza os ideais deste Cristo. E ele escreve no capítulo 61, no verso de número 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e ao dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, e veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores da justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Esse é o ideal do Cristo. Então, se fôssemos fazer a campanha, nós deveríamos colocar aqui bem grande, uma faixa amarela, estou até vendo, com letras pretas garrafais, Ariel 72 ali, e a gente coloca assim: campanha para consolar os tristes. Venha você que está triste, para a gente consolar você. Mas não é o que fazemos. Então, que tipo de igreja? A igreja tem o ideal do mestre, porque ela também é chamada de noiva. Que igreja? A noiva do Cordeiro. E supõe-se que a noiva está alinhada ao Cordeiro. Supõe-se que a noiva, ela zela pelo nome do Cordeiro. Então, de que igreja nós estamos falando? Estamos falando da igreja que segue essas características que está nas Sagradas Escrituras. Oxalá, se lêssemos a Bíblia, seríamos menos doentes, menos fracos, menos meninos, menos emotivos, se lêssemos as Sagradas Escrituras. Não daríamos tanta ênfase a picuinhas e a besteirol. Avançaríamos para consolar os contritos, libertar os cativos, curar os enfermos. Então devemos ter fé na igreja, sim, mas que igreja é essa que segue esse padrão das Sagradas Escrituras? Porque esta igreja que segue os padrões das Sagradas Escrituras, Deus cura, e você não precisa fazer esforço. Deus liberta, e você não precisa fazer esforço. Deus restaura, porque Deus está no meio dela. Então eu oro para que Lagoinha São Miguel Paulista possa ser essa igreja. Eu oro para que nós tenhamos o amor, a dedicação para mergulhar nas Sagradas Escrituras, no universo das Sagradas Escrituras, e assim praticar e deixá-la gritar no nosso interior, de uma forma tão clara que seja notório para todo mundo, onde você passar, quem você é, e que as pessoas possam perceber que você é diferente.
E quando você estiver caminhando, você vai perceber que enquanto você está lutando pelo reino de Deus, as coisas na tua vida vai começar a melhorar. Então busque o reino dos céus. Que Deus vos abençoe.